Com Maria Madalena? Não. Segunda-feira agora, nessa última segunda. Jesus encontrou com Nicodemos. Oh! Jesus, ele passou 3 anos da vida pública dele tendo muitos encontros, certo ou não? Sim. Jesus encontrou com Madalena, encontrou, né, a pecadora caída que foi resgatada por Jesus. Jesus encontrou com quem mais? Com a samaritana. Jesus encontrou com Pedro, com Tiago, João, com cada um dos discípulos. Jesus encontrou com Mateus. Jesus encontrou com quem mais? Com Zaqueu lá em cima da árvore. Quem mais? Cada um numa situação diferente, né? Zaqueu desce da árvore, a samaritana estava na beira do poço. Quem mais? Mateus na coletoria de impostos trabalhando, era o trabalho dele. Quem mais que Jesus encontrou? Lembram de mais alguém? Hã? Saulo depois, né? Caiu do cavalo, teve um encontrão com Jesus. E Jesus encontrou também com esse homem chamado Nicodemos. Jesus passou essa vida pública dele encontrando com muitas pessoas. E cada uma que ele encontrava, ele fazia uma transformação na vida. Resgatava, né, mudava a vida, né? Então, Jesus, hoje, ele desejou encontrar com você. Comigo e com você. Olha só. Não sei como que a gente, né, tantas coisas que fez no dia de hoje e veio parar aqui. Ele resolveu encontrar com você, assim como ele encontrou com tantos. E essa palavra a gente vai trabalhar nesse encontro sedentos. Aí eu dizia para Adão, meu Deus, terminou a festa da misericórdia, encerramos ontem. Segunda-feira Jesus parece que vira a página e diz assim, vamos lá, começar a preparar os sedentos, olha a palavra. Já era a palavra de Nicodemos, do encontro com Nicodemos. Então, gostaria que você olhasse nos olhos desse irmão, essa pessoa que está aí do seu lado, e dissesse assim, Jesus quer encontrar com você. Ele escolheu você hoje. Você. Para encontrar com você. Amém? Então, onde que nós vamos encontrar? Pega lá, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo 3. Até que você vai procurando, eu vou te contar assim. Nicodemos, ele era um fariseu, um príncipe dos judeus. Ele era um homem muito importante daquela época de Jesus. E ele conhecia muito da lei, dos profetas. Ele era um mestre da lei. E Nicodemos encontrou com Jesus, como ele era assim muito conhecido, e Jesus já era assim polêmico, digamos assim, né? Ele encontrou com Jesus à noite. Olha, foi meio assim um encontro, né? Bem íntimo, bem íntimo. E quando ele encontrou com Jesus, ele foi ter com ele e disse assim, mestre, né? Mestre, sabemos que és vindo de Deus, és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer milagre como o Senhor faz. E aí, Jesus disse, em verdade te digo. Ali no versículo 13, olha lá. Jesus disse a ele, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nossa, nessa conversa de Nicodemos ali no pé da orelha, Jesus fala isso para ele. Assim como nós, ele perguntou, nascer de novo? Como assim? Olha ali no versículo 4. Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem renascer sendo velho?
porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu então Jesus, presta bem atenção ali, versículo 5. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Olha, vamos repetir juntos? Em verdade te digo. Ixi, que desorganização. Peraí, eu falo, vocês repetem. Em verdade te digo. Em verdade te digo. Presta atenção, não fala da boca para fora. Olha só, quem não renascer da água e do Espírito... Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Não poderá entrar no reino de Deus. Ixi, Maria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se já estava difícil ele entender aquela história de nascer sendo velho, entrar na barriga da mãe, nascer de novo, agora renascer da água e do Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos com isso? O que é esse nascer da água do Espírito? Vejamos. Quando Jesus fala em nascer da água, Jesus está falando do batismo. Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Quem já foi batizado? Levanta a mão. Todo mundo, graças a Deus. Olha só. Quando nós somos batizados, o que nós recebemos? O que nós recebemos quando o padre derrama água na cabeça lá? Uns batizados quando bem bebezinhos, outros maiores, né? O que nós recebemos? O perdão, sim. A graça santificante. Por quê? Porque ali nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Aquela água, ela simboliza, ela é o Espírito Santo que é derramado sobre nós. Esse Espírito Santo nos faz o quê? Filhos de Deus. Por isso que nós nos batizamos para nos tornar filhos de Deus. Nós ganhamos a filiação de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, onde que ele está daí? Em nós. Ele está em nós. Mas a gente sabe? Muitas vezes não sabe. Lá quando o bebê, quem nos leva, quem diz esse sim, são os pais e os padrinhos, não é? Mas eles querem o quanto antes dar para nós essa filiação de Deus. Então nós recebemos o Espírito Santo desde o nosso batismo, somos portadores dele. Mas nós precisamos de uma experiência com esse Espírito Santo. Porque talvez nós passemos a vida toda tendo o Espírito Santo lá pelo nosso batismo, mas a gente nem sabe, nem dá bola, nem liga para o Espírito Santo que está em nós e que nos faz templos do Espírito Santo, que faz o nosso corpo um templo, porque se ele está lá dentro de nós, o que nós somos? Uma igrejinha, né? Como que diz? Quem que disse para mim, um monte de gente aqui é templo, mas a Josi é uma capela do Espírito Santo. Então tem, o Marcos, então tem várias capelinhas, igrejinhas, igrejonas. Então nós somos um templo do Espírito Santo, porque ele está lá dentro de nós, pelo batismo. Então nós podemos viver talvez uma vida inteira sem deixar ele fluir de nós, sem deixar o Espírito Santo agir em nós, mas ele está lá. E uma das coisas assim que faz o Espírito Santo ficar lá, calado, quieto, enxotado lá dentro, é uma vida assim distante de Deus. É uma vida no pecado, é uma vida assim, né, que a gente vive longe dos mandamentos de Deus. Essa vida faz que o Espírito Santo fique lá como que preso numa caixinha, num quartinho escuro. Mas quando a gente dá um passo da conversão, né? Da conversão é mudança de direção. Estou caminhando por aqui num caminho meio pedregoso, meio tortuoso de vida e de repente eu faço uma conversão para o caminho que Deus me chama. Aí o que vai acontecer comigo? Eu me abro ao Espírito Santo. Eu me abro a uma experiência com o Espírito Santo. Eu deixo ele fluir. Eu deixo ele fluir
não só para fora de mim, mas fluir em mim. Ele toma os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras. Ele vai enchendo aonde eu estou, porque eu, estando cheia, repleta dele, né? Fluindo ali o Espírito Santo, ele vai enchendo por onde eu passo. Assim vivia Jesus aqui na terra. Por onde ele passava, o que ele ia fazendo? Transformando. Ninguém encontrava com Jesus sem ser transformado de alguma forma por Jesus. Mas Jesus não andava com os pecadores? Sim ou não? Sim. Muito pecadores? Sim. E ele se tornava pecador? O que ele fazia então? Ele transformava aqueles pecadores. Né? É como o que a Eucaristia faz em nós. Quando nós comungamos, aquela Eucaristia, Jesus que nós recebemos, ele vai transformando nós parecidos com ele. Olha só, mas a gente precisa estar esse canal aberto. Então, olha para o seu irmão, dá um cutucão, aproveita bem cutucado assim para que ele não durma, que ela não durma e diz assim, ó, precisamos estar abertos. Precisamos estar abertos. E abertos para quê? Para a gente viver essa experiência do Espírito Santo. Senão, nós somos homens apenas naturais, carnais. Não vivemos como homens espirituais. Porque a gente vive só as coisas da carne, as coisas naturais. O homem natural. E nós vamos ver um pouquinho mais disso então. Olha só. Como assim que nós vamos viver, né, homens espirituais e não homens carnais? Vamos lá, Romanos, um pouquinho para frente aí do Evangelho de São João que você já pegou. Anda só um pouquinho, Romanos, capítulo 8, versículo 5. Versículo 5, vamos ver só o 5 agora. Olha lá. Homens carnais ou homens espirituais, mulheres carnais ou mulheres espirituais, o que nós precisamos ser? Lá em Romanos, São Paulo vai nos ajudar. Romanos capítulo 5. Capítulo 8, versículo 5. Olhem só, preste atenção. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Vou repetir. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. E os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Os primeiros, presta atenção aqui, ó, os primeiros que apreciam as coisas carnais, do que a carne gosta? Do que nossa tendência, o que gosta? Dos prazeres, dos confortos, não é? Quando a gente dá uma doidinha nas costas aí na cadeira, a gente já procura um jeito da gente se confortar, de estar mais aconchegado, não é? Daquilo, né? Gosta, assim, daquilo que é do mundo, daquilo que nos satisfaz. Por exemplo, né, esse exemplo que eu dei de nós estarmos sentados, buscarmos um conforto. Se a gente tem um sofá lá em casa que está começando a ficar meio afundado, meio duro, o que logo a gente busca fazer? Comprar aquele outro sofá que está lá na loja, que é o máximo. Que ele quase assim, ó, ele nos abraça, nos acolhe quando a gente deita lá. E a gente às vezes gosta tanto dele que a gente quase não consegue nem sair de noite, não é? Nem vem aqui no encontro de noite, porque ele é muito gostoso, ele é muito fofo. Então, a gente vai logo em busca de algo mais confortável. E mais do que nunca, o mundo está assim. Por quê? Natural que a gente queira aquilo que seja mais prazeroso, mais gostoso, né? Entre a gente escolher algo sacrificoso e algo prazeroso, o que a gente logo escolhe? Algo prazeroso, algo gostoso, confortável. Estamos envolvidos por essa realidade.
E os que vivem segundo o Espírito, o que eles gostam? Eles gostam das coisas que são do Espírito. E nós precisamos nos preocupar e nos perguntar: eu gosto de rezar? Será que sim? Eu gosto de ir à igreja, de ir à missa, de jejuar? Ou será que eu gosto do jogo de futebol, de ir para a praia, de passear, de viajar, de todas essas coisas do mundo? Quem que gosta? Diga, eu gosto. Gostam dessas coisas? Eu gosto. Vocês gostam? Eu gosto também. É muito bom tudo isso. E é muito lícito tudo isso. E não estamos dizendo que há um pecado nisso. Mas o pecado está em nós vivermos em função disso. Em a nossa vida ser só para isso. Ser focada nisso. E em nada mais. Não tiramos mais tempo para nada. E vamos nos acostumando a só satisfazer as nossas vontades. A só satisfazer aquilo que nos dá gosto, que nos dá prazer. E ao mínimo sacrifício, muitas vezes nós entramos em desespero. Fugimos da dor e buscamos o prazer o tempo todo. Então, nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. Olhem ali no versículo 6, continuando esse Romanos 8. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Se nós satisfazermos só os desejos da carne, nós vamos aos pouquinhos, em conta-gotas talvez, levando-nos à morte. Então, muitas coisas são boas, mas as principais são aquelas que são eternas. Como a gente está vendo aqui no versículo 6. A aspiração do Espírito é a vida e a paz. As principais são aquelas que são vida eterna. O que nos leva à eternidade. Comer é muito bom. Todo mundo aqui gosta de comer? Todo mundo aqui gosta de doce? Quase todo mundo, eu acho, né? Vamos ver assim. Eu também gosto de doce. E é muito gostoso, né? Mas, o Adão também. Mas, se nós comermos todos os doces que nós ganhamos na Páscoa, no segundo dia, nós iremos passar muito mal. Se nós comermos todos os doces que nós desejamos, talvez nós vamos ficar com diabetes, com uma glicose super alterada, e nós vamos, de fato, levar o nosso corpo à morte, certo? Talvez aos pouquinhos, mas vamos. Né? E aí, se nós não preparamos aquilo que é eterno, nosso quartinho eterno, nossa cama eterna, o que vai nos restar? Então não dá. Não dá para nós vivermos assim. É tudo muito bom as coisas da carne. O futebol, a praia, o passear, o viajar, as coisas que o mundo apresenta. Que maravilha! Deus as fez para nós, mas desde que ela nos leve para a eternidade. Então, tudo que nós vivemos aqui nessa terra, dessa carne, precisa nos levar para a eternidade. Amém? Amém? Pega na carne do seu irmão, no bracinho gordinho, e diz assim: irmão, o que vivemos aqui... Pega ali na Isabelle, Milena. Diz assim: irmão, irmã, tudo que vivemos aqui precisa nos levar para o céu. Tem que te levar para o céu, meu irmão. Senão não tem sentido, né? Não tem sentido. Olha, tanta maravilha que Deus fez, né? Não é para nós ficarmos aqui, é para nos desfrutarmos, para irmos para o céu. E para a gente viver essa vida espiritual que gera vida e vida eterna, nós precisamos de tempo, de sacrificar o nosso tempo, de sacrifício para as coisas espirituais. Para não sermos mulheres carnais, homens carnais, mas homens e mulheres espirituais. Amém? Por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, pega aí, um pouquinho para frente.
Olha só, que fui bem colega de vocês, que eu achei uma palavrinha para frente da outra, ó. Então, vamos lá. Coríntios, primeira carta, né, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Lá no versículo 47. Vamos entender melhor essas coisas aí carnais, espirituais. Vamos lá. Versículo 47. Amém ou misericórdia? Amém. Olha lá. O primeiro homem tirado da terra é terreno. Quem é o primeiro homem que foi tirado da terra? Adão. Né? Não foi o Adão, meu Adão. Mas foi um Adão. Primeiro homem, Adão, né? O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. Quem é o segundo Adão? Jesus. Jesus é o novo Adão, porque o primeiro Adão quis viver só as coisas da carne. Caiu na armadilha. Então precisou haver um segundo Adão. O segundo veio do céu. Lá no versículo 48 lá. Qual o homem terreno, tais os homens terrenos. E qual o homem celestial, tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, de Adão, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Olhem só que forte isso. Aquele, né, que é terreno, que é carnal, é como Adão. Aquele que é celestial, que é espiritual, é como Jesus. Como nós reproduzimos as feições de Adão, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, assim como Deus fez Adão. Nós precisamos reproduzir em nós as feições do homem celestial, de Jesus Cristo. Olhe que convite. Olhe que convite que Jesus nos faz. Mas me diga agora, como fazer isso? Como reproduzir em nós? Como reproduzir em nós as feições de Jesus? São Paulo nos ajuda mais um pouco. Caminhe um pouquinho para frente aí. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Um pouquinho para frente. Versículo 16. São Paulo vai nos ensinar na prática como nós reproduzirmos o homem espiritual e não sermos esse homem carnal que ele mesmo está nos avisando aqui, nos convidando. Que Jesus nos pede. Acharam aí? Gálatas 5, versículo 16. Olhe só, gente. São Paulo é um espetáculo, né? Como agem aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que vivem segundo o Espírito? Vamos ver aí com São Paulo. 16. Isso, versículo 16. São Paulo vai nos ensinar aí. Então, olha só o que ele diz ali, ó. São Paulo dizendo para nós hoje. Não é à toa que você veio aí, irmão. Olha só, escuta só. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns dos outros. Olha que São Paulo diz palavra forte, né? Entenderam? Sim, tá bem claro, né? Deixai-vos conduzir pelo Espírito. É para isso que nós somos chamados. É por isso que nós fomos batizados. Para nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo foi derramado em nós pelo batismo. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. E não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito aos da carne, pois uns são contrários aos outros. Mas como assim, São Paulo? Nos ajuda a entender melhor.
olha o que ele diz. Ora, como que eu vou saber se eu estou sendo conduzido pela carne ou pelo Espírito? Olha lá, versículo 19. O que São Paulo diz para nós? Ora, é simples. Observe só. As obras da carne são estas. Vamos ler juntos? Quem tem a Bíblia aí, por favor? A minha tradução é Ave Maria. Então, às vezes pode mudar alguma coisinha, né? Mas as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Faz assim por mão, assim. Nossa! Tamo pego, irmão. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. E não tem sentido nós vivermos se não for para herdarmos o reino de Deus. Não tem sentido. Por quê? Porque nós não estamos falando de algo que passa, como tudo aqui. Esse rincão é bem velhinho. Olhem para as madeiras dele. Ele já era uma construção muito velha, muito antiga. E a gente teve uma oportunidade, conseguiu comprar esse barracão e foi, tirado tudo, milhares e milhares de pregos. E foi tudo feito, Cadê seu Reginaldo? Foi tudo feito com sacrifício, seu Reginaldo? Foi, suado. E, surgiu isso que nós estamos vendo. Foi pintado, Foi deixado o mais ajeitado que a gente conseguiu, E surgiu isso. Mas um dia, ele vai acabar. E olhe que é uma madeira bem antiga, seu Reginaldo? Quanto tempo será que tinha essa madeira? É como chamam madeira de lei? É aquelas madeiras assim, forte, antiga, assim? Não é tanto, Então, tá. Uns 15 anos, o senhor acha que tinha? Então, vamos supor que dure mais 15, 20? Acaba. Acaba, não é? Acaba. Tudo aqui acaba. Só uma coisa não passa. Aquilo que a gente faz de eterno. Aquilo que é para a eternidade. Então, se a gente não herdar a eternidade no reino dos céus, nada mais vale. Entendem? E infelizmente, hoje, a gente vive num mundo que não pensa, baniu isso. Sabe o que é? Pegou como se fizesse isso aqui, tirou aqui, pronto, jogou fora, não existe mais. Tirou fora do nosso ouvir, do nosso ver, do nosso falar, eternidade, céu, inferno, purgatório, existem, são reais e estão cheios, não estão vazios. Tanto um, quanto o outro, Céu, inferno e purgatório estão cheios. No céu encontraremos essas belezuras que vocês veem penduradas aqui, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, São José. No purgatório encontraremos talvez muitos conhecidos nossos, talvez muitas pessoas que não conhecemos, Muitas pessoas purificando, num estado de purificação para poder chegar diante de Deus puros, límpidos. Por isso precisamos lembrar e rezar pelas almas do purgatório, porque elas não podem mais como nós, nos ajoelharmos aqui e rezarmos o terço. Elas não podem mais rezar. Elas estão lá só num estado de purificação. Como dizem muitos santos, que a gente até outro dia aqui na formação partilhou sobre uma beata, como era o nome dela? Não. Aquela que você partilhou o livro aqui, Adão. Ele esqueceu, quando ele lembrar, ele vai falar para nós. Então, era uma irmã que tinha visões do purgatório. Então,
Lá, Maria acima, uma outra que você partilhou também. Lá não se pode mais rezar por si próprio. Lá depende da nossa oração e de tudo que nós fazemos. Se eu chego aqui, dou um beijo nos pés de Nossa Senhora pelas almas do purgatório, elas recebem. E recebem com uma alegria, porque elas já não têm a boca para beijar lá os pés de Nossa Senhora, entenderam? Então, isso nos faz pensar que, meu Deus, a oportunidade que a gente está tendo, meus irmãos, de pegar o terço, de rezar, de ir à missa, de comungar, de me ajoelhar, entendem? Porque lá não haverá mais. E lá, elas estão muito felizes, porque se elas não estivessem lá, onde elas estariam? No inferno. No inferno. Elas estão salvas. Ufa! Salvas do fogo eterno, mas elas estão num estado de purificação e em graus diferentes, né? A gente estudou já um pouco sobre isso ali. Elas têm graus diferentes no purgatório, então elas precisam às vezes de mais purificação, estão num certo grau, médio purificação, menos purificação, até elas chegarem à visão de Deus. Porque vocês concordam que na própria palavra está escrito assim, ó, lá em Apocalipse está escrito que estavam lá diante do trono do Cordeiro aqueles que lavaram, certo? Suas roupas e alvejaram. Quando a gente lava, fica limpo, certo? Mas quando alveja, fica branco, limpíssimo, vamos dizer assim, né? Então, não tem como a gente chegar na presença de um Deus todo-poderoso, né? Criador de todas as coisas, né? O sumo bem, com a roupa suja. E nem com uma manchinha, entenderam? Tem que estar alvejado. Então, o purgatório é essa limpeza, esse alvejamento. Mas nós temos a oportunidade aqui, né? Nós estamos diante aqui de pessoas como eu e como você, que nós vimos, né? Papa João Paulo II, muitos de vocês não viram, né? Mas eu sou muito jovem, mas vi. Nós vimos São João Paulo II, né? Ser beatificado, vimos ele em vida. Carlo Acutis, vimos agora, né? Era para ser canonizado agora, o Beato Carlo Acutis, né? Então, nós estamos, né? Santa Faustina, que a gente conhece tanto a história, né? Acompanha tanto, né? A revelação dela de Jesus, né? Então, assim, muitas outras pessoas nós vimos, né? Caminhando nessa terra e que foram se santificando. Então, isso é muito importante. Mas, essas obras da carne, vamos lá. Porque às vezes a gente leu aqui junto, né? Mas a gente pensa assim, tá bem longe de mim. Mas, gente, olhem só. Olha lá. Obras da carne. Fornicação. O que seria isso? Vamos dar uma passadinha rápida pra gente só, né? Não sair com nenhuma dúvida, assim. Obras da carne são manter relações fora do matrimônio, né? Na Roma Antiga, tinha um arco que se chamava Fórnice. Fórnice era o nome daquele arco. E lá, debaixo daquele local, se abrigavam e se exibiam as prostitutas, porque elas não tinham um lugar apropriado para aquilo que elas faziam. Então, por isso que fornicação vem dessa palavra fórnice, que existia lá em Roma Antiga e era onde ficavam essas pessoas. Então, olha só, qualquer tipo de relação, né, fora do matrimônio, ela é considerada uma fornicação. Impureza, tudo aquilo que vai contra a castidade, aquilo que vai contra a pureza, contra o sexto mandamento, né? Castidade e pureza não é só uma relação, né, fora do casamento, como a gente falou de fornicação. A castidade, ela está desde os nossos pensamentos, dos nossos olhares, daquilo que a gente escuta, das músicas, daquilo que a gente lê, das imagens que a gente vê, do pudor que a gente tem ao vestir, ao falar, ao se comportar. Tudo isso perpassa pela impureza.
E a libertinagem, que é outra obra da carne, é uma vida desregrada, desmedida. Um abuso do livre-arbítrio que Deus deu para nós. Olha só, Deus não deu só a vida e todas as maravilhas que nós vemos que sustentam a nossa vida. Mas Ele também deu a nós o livre-arbítrio, a livre escolha. Mas a libertinagem é a gente abusar. Abusar dessa liberdade que nós recebemos, né, de Deus. A idolatria. A idolatria é o culto a ídolos, mas a gente pensa assim, eu não tenho nenhum ídolo. A gente pensa em ídolo, você já pensa lá, né? Em alguém, um outro Deus. Mas olha, gente, vou fazer uma pergunta para vocês. O que você mais pensa durante o seu dia? O que você mais pensa durante o seu dia? Celular. Olha quanta coisa o Robson já falou. Na noite, no descansar, no celular. Aquilo que você mais pensa é aquilo que você mais ama. Aquilo é o seu Deus. Falou tudo menos ela. Olha só. Isso que a gente mais pensa durante o nosso dia, às vezes é no nosso trabalho. Ah, meu Deus, meu trabalho. Aquilo ali é o que eu mais amo. Aquilo ali é o meu Deus. E qual que é o primeiro mandamento? Sobre o quê? Sobre o quê? Todas. É todas. O que eu mais penso, aquilo ali no fundo, lá no fundo, é o meu Deus. E olha só, é bem fácil a gente idolatrar uma pessoa, a gente idolatrar uma coisa, o trabalho, o dinheiro. É fácil, não é? Idolatria. E hoje tá mais fácil ainda, né? Por conta dessa história que eu falei ali, né? Que as pessoas tiraram Deus. Vida eterna, essas coisas, capaz. Ai, isso é radical demais. Agora você também tá assim. Então tira Deus da história, da vida. E aí, ó, não fica vazio, gente. O inimigo da nossa alma não deixa vazio o espaço. Não seja bobo em pensar. Alguma coisa toma o lugar de Deus. Coisas, pessoas. Superstição. O que será que é? São crenças sem base, baseada numa ideia. Me falaram que se eu pisar com o pé direito... E o que no fundo a superstição faz? A minha pisada com o pé direito é mais poderoso do que Deus na minha vida. Então, aí tá a gravidade da superstição, entendeu? Se eu usar o não sei o que aqui pendurado aqui, o horóscopo, não, o horóscopo é que me guia. Oh, peraí, como? Como assim? As mudas de planta. As luas. Como é que é? Ser é guiado por outras coisas ou por Deus? Ser é guiado por outras coisas ou por Deus? Por Deus. Como é que é? Por Deus ou por outras coisas? Por Deus. Por Deus. Diz assim, eu sou guiado por Deus. Eu sou guiado por Deus. Amém? As inimizades, as brigas, os ciúmes. O que é um ciúme? É um apego. Um apego a coisas e pessoas. Eu não empresto para Milena, porque... Ai, Jesus... O ódio, a ambição. O que é uma ambição ali que São Paulo nos fala? O que é ambição? É um desejo desmedido. Mais. Por poder, riquezas, honras, glórias vãs. Ambição. Discórdias. Partidos. Será que partidos é partido A, partido PMDB, para não sei o que? Será que é isso? Não, partidos é você declarar-se a favor de alguém contra outros. Você toma partidos, você faz patotinha, sabe? Vamos fazer aqui, vamos se organizar aqui para nós, sabe? Vamos falar mal da Milena aqui, ó. Partidos, sabe? Contra os outros, fazer panelinhas.
A inveja. O que é inveja? Bem simples. Inveja. Tristeza pelo bem do outro. Milena olhou a Isabelle, foi bem. Ai, que tristeza. Tristeza pelo bem do outro. Bebedeiras, né? Toda ação contra o templo do Espírito Santo, que somos nós, né? Orgias. O que são orgias? Ações descontroladas, excessos, né? Então, e tantas outras, né? Porque São Paulo não termina dizendo assim, são só essas, não. Ele diz assim, né? Orgias e outras coisas semelhantes. Mentiras, né? Mentiras, mentirinhas. Não tem, mentira só tem um pai, né? É filha desse pai. Então, mas, graças a Deus, né? Ao contrário, existem outros frutos. Que esses, sim, são os frutos que São Paulo quer para nós, para mim e para você. Olha lá, vamos lá. Versículo 22. Nós vamos ler juntos ali, ó. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então, como andar de acordo com o Espírito? Vivendo a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. E olhe, gente, essas obras do Espírito que a gente está vendo aqui, que é um convite para nós, um convite de São Paulo, um convite dessa noite, para nós vivermos, elas não são passageiras. A alegria é essa força interior que vem de Deus. A paz, ela não é uma ausência de conflito, mas ela é uma confiança em Deus. Ela é fruto da confiança em Deus, um estado de confiança. A paciência é um controle de si mesmo. A afabilidade é ser amável, amável no trato uns com os outros, não só de rosto, mas de coração. A bondade é uma qualidade da alma generosa, de uma alma magnânima, grande, que é bondosa. A fidelidade, ela é uma lealdade, uma constância naquilo que nós assumimos. A brandura é uma mansidão. Jesus manso e humilde de coração. E a temperança ela é o equilíbrio. Nos dá o equilíbrio nas nossas ações. Então, olhe que frutos que nós somos convidados a viver. Nós somos convidados a viver como homens e mulheres espirituais. Outro dia surgiu essa pergunta aqui entre nós numa formação. Mas o que é essa vida espiritual? O que é ser um ser, uma mulher, um homem espiritual? Está aqui a resposta. São Paulo nos traz e nos ensina, nos dá a receita do que é ser esses homens e mulheres espirituais. Mas para nós sermos esses homens, essas mulheres espirituais, que fala todas essa receita, essas qualidades que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo flua em nós. Nós não podemos nos fechar e nem deixar o Espírito Santo trancado lá dentro. Porque o resultado dessa vida está ali no versículo 8, ó, lá no finalzinho, no capítulo 6, versículo 8. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vamos ficar em pé? Quem semeia no Espírito, quem vive no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu gostaria que você fechasse um pouquinho seus olhos e que você agora pensasse
Naquela palavra que Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Nós somos batizados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas nós precisamos nascer, deixar esse Espírito Santo fluir de nós. Esse Espírito Santo transbordar com todos esses dons que nós falamos, da alegria, da bondade, da afabilidade, da temperança, da paciência. Tantas coisas nos faltam, tantas coisas, não é verdade? Pensa aí na vivência sua, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, na sua juventude. Quantas coisas disso que nós vimos, nós precisamos. E nessa noite nós queremos pedir. Nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus se derrame em nós. Que o Espírito Santo de Deus transborde de nós. Transborde de nós. E que aconteça como aconteceu com Nicodemos. Aquele encontro com Jesus. Porque Jesus tudo transforma e Ele é capaz de realizar esse milagre em cada um de nós. De fazer transbordar os dons que nós mais precisamos. Mas nós vamos nessa hora, de coração sincero, pedir e dizer ao Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Eu preciso, Senhor Jesus, que nesse encontro com o Senhor, que o Teu Espírito Santo transborde, que o Teu Espírito Santo reavive o meu coração. Eu preciso da presença do Teu Espírito Santo. E você vai só desejando sinceramente. E essa canção vai nos ajudar a rezar, a iniciar a nossa oração nesse momento. Pedindo que esse Espírito Santo venha já passeando nesse lugar, nos tocando, pelas mãos da Virgem Maria,